Olá, sejam bem-vindos. Hoje abordaremos o tema Em Ti Mesmo. E para falarmos sobre ele, vamos convidar a nossa querida amiga Marluce Fanton. Seja muito bem-vinda, Marluce. É sempre um privilégio estar aqui na tua companhia. Olá, sem dúvida, além de estarmos juntas, é uma alegria muito grande poder falar sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece e desta forma muito nos consola. Marluce, na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar a parte que lhe cabe. É assim mesmo? Sim, é assim mesmo. Como você falou, e é o tema deste capítulo, desse livro Caminho, Verdade e Vida, Deus pode tudo, Deus tudo oportuniza, Deus nos dá tudo que nós precisamos para cumprir a nossa missão, a nossa trajetória como espíritos encarnados. E, sendo desta forma infinitamente bom e justo, e oferecendo as oportunidades, as condições para que nós continuemos realizando as nossas tarefas, nós não podemos ficar sentados esperando que essa misericórdia nos ofereça tudo, nos dê tudo, sem o nosso esforço próprio, sem o nosso esforço individual para a realização dessa nossa tarefa, dessa nossa missão. Claro que muitas vezes a gente fica sem ter noção qual é a minha missão. Mas se nós seguirmos o rumo da vida, o curso da vida, ela vai se apresentar para a gente aquilo que precisamos fazer. Claro, quando a gente tem uma fé pequena, uma fé não operante, uma fé não abastecida, uma fé não trabalhada, a gente fica nessa condição esperando que o rio da vida nos encaminhe para o local certo. Só que aí a gente fica sem controle dessa correnteza, a gente fica sem o leme, o prumo, a âncora que nos coloca nas melhores condições. Então, como a afirmação do texto, Deus conta, afinal ele nos deu as condições, conta que também nós façamos a nossa parte, que nós empreendemos força, coragem, ânimo, entusiasmo, com a alegria de viver, entendendo essa relação do Criador, do Pai para conosco, que somos seus filhos. Essa é uma verdade pura, é uma verdade absoluta. Precisamos fazer a nossa parte. E a fé, o conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus, nos dá esse entendimento de que as dores são passageiras, as dores nos fazem fortes, nos fazem experientes, e assim a gente segue essa caminhada. Quando nós temos um elo, uma corrente, uma família unida, amigos que estão conosco em todas as condições e justamente também abastecidos por essa certeza da proteção do Criador, da proteção do nosso anjo guardião, de espíritos benfeitores e amigos que estão caminhando conosco, nos intuindo, nos auxiliando, a jornada fica mais fácil. E aí a gente adquire essa confiança, a gente não deixa esmorecer a confiança nas nossas capacidades, nos nossos dons, nos nossos recursos interiores. E que esses recursos nós adquirimos ao longo das nossas várias encarnações. Esses recursos adaptados e anexados junto com os recursos que Deus nos provê, faz a nossa caminhada ser bem-sucedida. A gente sabe que consegue realizar, a gente sabe que é possível. E uma coisa que nós nunca podemos esquecer é que, se Deus me ama,
se Jesus é nosso irmão, se Deus nos deu as oportunidades, colocou ao nosso redor pessoas também especiais, com dons, com condições, e que juntos, de mãos dadas, a gente consegue um auxiliar o outro, quando um tende a esmorecer essa mão firme ao nosso lado, o ombro amigo, são todas essas oportunidades que Deus nos dá para nós termos essa confiança de que somos capazes, sim. Confiemos em nós, auxiliados por toda essa roda, esse círculo de boas influências das nossas casas espíritas, principalmente da oração com confiança, da oração com fé, da resignação diante dos desígnios do Criador, porque eles são sempre maravilhosos, por mais, às vezes, tristes que estivermos por causa das situações do dia a dia, por às vezes até situações muito difíceis. Mas Deus está sempre conosco, os nossos amigos, os nossos protetores. E aí, a nossa missão que Deus nos confiou para que seja realizada e que Ele sabe que a gente consegue, a gente vai cumprir. A gente vai chegar ao final da nossa reencarnação com a sensação do dever cumprido, da consciência tranquila, dos deveres. E quais são esses deveres? Cuidar da nossa família, fazer o bem, olhar por aqueles que sofrem, estender a nossa mão amiga a todos aqueles que precisarem. Esse é o nosso dever. E o dever de respeitar também aqueles que possam ainda não conhecer Jesus, oferecer esse conhecimento, apresentar Jesus e o amor de Deus a essas criaturas que ainda possam estar sozinhas, perdidas, descontentes, se sentindo incapacitadas. Então, essa é a nossa missão, de levar a luz de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, assim como o livro que Emmanuel nos apresenta nesse capítulo. Então, nós podemos tudo, nós somos capazes, com Deus ao nosso lado e com Jesus sempre, sempre, diuturnamente, através de caravanas de benfeitores que nos protegem, que nos abençoam e que nos capacitam, né? Nessa confiança interior que nós temos que ter conosco mesmo, né? Com as nossas energias interiores. Eu acho que é isso que a gente tem que sempre ter a certeza dessa chama viva que é nossa e que nós podemos. Com Deus no coração, nós podemos tudo. É sempre uma bênção saber, né, Marluce, que todos nós temos a condição de oferecer algo a alguém. E, além de palavras, nosso exemplo, né, cotidiano, e que faz toda a diferença para quem está ao nosso lado, caminhando conosco, o que a gente encontra, às vezes, em algum ambiente diferente, né? Mas que a gente possa levar, como tu falaste, essa palavra, mostrar Jesus através dos nossos atos, palavras e ações. Nós agradecemos a tua colaboração, a tua contribuição, sempre muito bem-vinda para esclarecer as nossas mentes e alegrar os nossos corações. Desejo a todos uma ótima semana e um fraterno abraço a todos. Abraço a todos.